quero compartilhar algo com vocês que veio ao meu coração há muito tempo, por conta de muitas vezes eu visitar as igrejas para pregar a palavra de Deus e ter o retorno de que depois da minha passagem por lá, algumas pessoas se irritaram, algumas pessoas em grupos suscitaram discussões, confrontaram o pastor, tudo pela palavra que eu trouxe. E eu entendi, o Espírito Santo discerniu no meu coração sobre a liderança que é controlada pelo espírito de Jezabel dentro das suas igrejas. Tem muito pastor que foi chamado pelo Senhor, mas ele tem sido sustentado por Jezabéis ao seu redor. Pessoas que eram para ajudá-los, para fortalecê-los, hoje estão controlando eles. Hoje são eles que ditam as regras de quem prega, o que prega, quem canta, como será feito o culto. E o pastor perdeu a voz. O pastor, se perdeu a voz, é porque já perdeu os ouvidos há muito tempo para as palavras do Senhor. Quando o Senhor coloca uma liderança sobre a igreja, nós sabemos que o Senhor primeiro falou com ela e depois fala conosco. O Senhor deu direção a ela para nos dirigir. Um pastor, ele dirige as suas ovelhas. Não são as ovelhas que os dirigem. É claro que um pastor, como ovelha também que o é, ele também vai ouvir do Senhor palavra, exortação, admoestação através das ovelhas também, porque somos todos irmãos. Mas não é cabível que dentro do ministério que o Senhor o chamou, ele esteja debaixo da opressão, da manipulação, da intimidação de pessoas. Uma pessoa intimidada, ela honra muito mais o que ela teme do que a Deus. E por isso ela teme aquilo que a intimida. Então, se o pastor ele tem medo de ser taxado como alguém que é muito rigoroso, então ele se submete ao pastoreio somente de amor. Ele não diz não para as ovelhas. Se o pastor teme ser muito amoroso demais, então ele é só rígido. Ele se submete à rigidez que é imposta, para que ele seja assim, né, e não seja capacho. Mas ele acaba sendo capacho, ele acaba sendo escravo daquilo que ele teme. E se o pastor tem medo de perder as ovelhas, ele se submete a tudo. Ele passa a se submeter a papéis, a situações que não condizem com aquilo que Deus o chamou para fazer. Tudo isso porque ele tem medo de perder pessoas, ele tem medo de perder dízimo, ele tem medo de perder apoio. Mas quem é que o colocou lá? Ele não pode se esquecer de que a igreja é do Senhor Jesus, não é dele, não é dos membros. Nós não devemos nos colocar à frente daquele por quem nós devemos cultuar. Muitas vezes já estive em igrejas onde as pessoas depois foram reclamar com o pastor. Quem é ela para falar dos problemas da igreja? Realmente, quem sou eu? Não sou ninguém. Mas muitas vezes o pastor, ele já não ouve mais a voz do Espírito Santo e ele não faz mais aquilo que o Espírito Santo o orienta a fazer. Ou seja, ele não corrige mais a ovelha, ele não fala mais a verdade, ele não doutrina por medo de perder, ele não doutrina as coisas da Bíblia, né? Ele deixa de agradar o Senhor para agradar a igreja. Então o Senhor acaba trazendo alguém de fora para falar aquilo que ele não tem coragem de falar. E ele tem que permitir sim, porque o Senhor faz isso. Não é só quem está dentro. Muitas vezes na família, o pai e a mãe, eles não corrigem o filho. E esse filho fica louco. Ele usa da liberdade para libertinagem. Então vem alguém, e pode ser alguém normal ou até uma polícia, né? Uma autoridade para corrigi-lo. Porque o pai e a mãe não o fizeram. Da mesma forma é a igreja do Senhor. Quantas vezes... Quando em Apocalipse existem aquelas cartas, escreve ao anjo da igreja tal, é porque ele já não estava vendo. O Senhor precisou enviar alguém que não tinha nada a ver com aquilo, não estava lá na igreja, estava muito longe, até mesmo para que a igreja soubesse que era o próprio Deus falando, né? E o Senhor usou João, que estava distante. O Senhor mostrou a ele as lacunas que estavam vazias naquelas igrejas, que precisavam ser preenchidas. Requisitos que estavam sendo deixados para trás. Ali também consta
o espírito de Jezabel atuando. Em uma das igrejas ela aceitava. E o Senhor condenou. E da mesma forma, eu vejo isso em muitas igrejas. E os líderes, eles estão sendo intimidados pelo seu povo, sabe? Assim como um político. Ele age como um político, que ele tem que ter votos, ele tem que ter eleitores para que ele se mantenha no cargo. Irmão, aquele que é chamado por Deus não tem medo de perder cargo, porque quando ele é retirado, ele sabe muito bem que foi o Senhor quem o fez. E o Senhor não faz nada sem saber o que está fazendo, aleatoriamente, testando. Não existe isso. O Senhor é poderoso. O Senhor sabe quando é que começa aquilo que nós estamos fazendo e o seu fim, porque tudo tem o seu fim. Muitas vezes as pessoas insistem em estar em cargos e em posições que Deus já disse para elas saírem há muito tempo. Mas o orgulho não deixa. Não deixa com que elas vejam que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. É o seu tempo e o seu modo. E quem sabe, o Senhor já disse para esse pastor, já disse para essa ovelha que está em alguma posição, já chegou o seu tempo, agora é hora de mudar. E como é que o Senhor vai corrigir alguém que não escuta? Não escuta nem quem é de fora, não quer escutar ninguém. Amados, eu deixo uma palavra. Quem é líder, não deixe envelhecer o seu ministério. Não fique cego às coisas espirituais, aquilo que o Senhor te entregou. Primeiro veja, ainda é o tempo de viver isso. É dessa maneira que você está fazendo agora que o Senhor deseja. Não tem algo que já deveria ter sido mudado? Por que é que as pessoas estão tendo poder sobre aquilo que o Senhor entregou para você? Por que é que não é mais Deus quem fala para você o que é que tem que ser feito? Por que é que são as suas ovelhas que tem que comandar o culto, tem que comandar todas as coisas que vão ser feitas, tem que comandar a sua pregação? Quando você sobe para pregar a palavra do Senhor, você ainda está escolhendo palavras para não ofender, para não magoar, para não dispersar as ovelhas cheias de dodói? Ou você está preocupado em trazer a palavra do Senhor, em trazer a vontade do Senhor para si mesmo e para o seu povo? E você, irmã, irmão, se arrependa desse espírito de Jezabel. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus diz que Ele deu tempo para que ela se arrependesse. Deus tem nos dado tempo para nos arrepender. A intimidação, o controle, a tomada de poder, isso faz parte do espírito de Jezabel, que não deixava o líder, que era Acabe, agir. Era ela quem tinha a manipulação, ela que manipulava todas as situações, né? E agradava o rei gostava. Então, por mais que o seu pastor goste de ser agradado, de ter todo mundo fazendo todas as coisas em prol da vontade dele, você não pode fazer parte disso. Porque se você é do Senhor, você precisa viver a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos corrigidos pelo Senhor porque somos filhos. Você tem que assumir que você é filho e precisa de correção também. Não é somente quem está lá no mundo, não é somente a outra igreja, o outro irmão, você precisa também. E muitas vezes o Senhor está trazendo alguém de fora para falar aquilo que na sua igreja já não tem mais. Porque você está preocupado em manipular o líder, em ter um cargo, em ter a influência de pessoas, né, que estão no nível acima. Misericórdia, irmão. O espírito de Jezabel é demoníaco. Você não tem poder sobre a igreja do Senhor. Você não tem poder sobre o culto que é ao Senhor. Você não tem poder sobre nada. Se submeta ao Senhor. Se submeta ao Senhor e à sua correção. Se submeta àqueles que o Senhor envia à sua vida para te ajudarem a se arrepender do seu mau caminho e a tomar outra atitude antes que seja tarde. E eu espero muito que o Senhor tenha falado ao seu coração, assim como tem falado ao meu, que nós possamos abrir as portas da nossa igreja, do nosso coração, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar. E, acima de tudo, olhar para dentro de nós e aceitar a palavra do Senhor primeiro para nós, para cada um de nós. E a correção dele traz frutos maravilhosos. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.